Salve, salve, torcida do Santo André. Salve, salve todo e qualquer ramalhino e ramalhina espalhados pelo mundo. Mais um episódio aqui do nosso podcast Papo de Andreense. Convidado de hoje surpresa por enquanto. Quem já viu a chamada sabe. Mas é uma das bases da nossa defesa aí de dois times muito importantes, 97 e 2001. Antes de falar qualquer coisa sobre o time, a gente precisa agradecer a quem tem continuado aí ajudando a gente a manter o podcast no ar. Vamos ver então os nossos patrocinadores que têm colaborado com tudo que a gente tem feito aí, tem dado o suporte necessário para a gente continuar aqui no T-Vila apresentando o nosso podcast. Então, primeiro o Centro Esportivo com o Rubão, pessoal da Dom Capone, Tá muito rápido aí, ô Mesa. Ô Mesa, tá muito rápido. Vamos de novo aí, ó. Centro Esportivo Rubão, pra quem tá precisando de material esportivo, lá no centro de Santo André. Dom Capone, a pizzaria que também patrocina o time, ali na Adolfo Bastos, vai ter um sorteio especial que daqui a pouco eu vou falar, focado aí na Dom Capone. O Fanáticos da Várzea tá entregando pra gente o primeiro troféu que a gente vai escolher aqui junto com os ouvintes aí, com quem tá assistindo, o craque da semana. Daqui a pouco eu mostro o troféu. E, por fim, o Zorba, que acabou de lançar o livro Sombras de Hacienda. O Zorba, o torcedor fanático do Santo André. O Sidney deve lembrar bem dele. O Sidney tá aqui escondidinho também. Um dos fundadores das primeiras torcidas do Santo André. Lançou aí, depois de ter sua vida no meio das arquibancadas, um romance policial, um policial mesmo, falando sobre crimes dentro das empresas. Quem puder aí, dá uma força, adquirir o livro. Tá no na nossa rede social, tá no nosso Instagram os links. Então, quem quiser apoiar o papo, apoie os nossos patrocinadores. E vamos para a imagem do sorteio aí hoje, que é o sorteio que eu falei em relação a Dom Capone. Então hoje é o seguinte, a gente tem sobrevivido aí com as rifas, com os materiais que a gente faz, né, aprendendo muito com a rapaziada da Várzea. E aqui a gente está fazendo um esquema diferente hoje. Até o final do programa, já começou, quem estava lá no jogo no fim de semana aí nos apoiou. Todo mundo que fizer uma doação aí, a partir de R$10, tá aí o nosso Pix, papoandreense@gmail.com. O Pix está no nome do Arthur. Todo mundo que fizer algum tipo de doação a partir de R$10 concorre a um rodízio para 2 pessoas lá na Dom Capone. Não tá valendo bebidas, óbvio, né? Só a pizza mesmo, mas para quem conhece, é uma baita pizzaria bem legal. Então, e tá aí com a gente. Hoje, todo mundo que participar também, a gente vai entregar uma camisa do tema do livro que a gente acabou de ver, do Sombras de Hacienda. Também tem aqui na minha mão, tá pequenininho, mas é um chaveiro da nova geração aí que o Joel mandou fazer lá do Museu do Ramalhão. E então participe, mandem as suas perguntas. A gente tá vindo de um fim de semana que começou super bem, né, Natan? A gente ali achando que ia sair com 3 pontos. Acabou levando um empate amargo, mas acho que a gente começou o meio de semana até que de uma maneira bem animada. Vamos ver como é que foi quarta-feira, então, o jogo com o São Bento, os gols que definiram aí 3 pontos importantíssimos fora de casa. Juninho tomou a frente. Mostra. O troféuzinho, puxa ele pra cá, querido. Pode deixar. Então a gente tá vendo aí, o Santo André saiu perdendo, né? Empatamos com alguns já estão chamando ele de Louco. Nicolas Louco ou Lopo. Uma boa revelação também nossa. O jogo, um empate que até já estava de bom tamanho e a gente conseguiu chegar à virada. Juninho, né? Contra o São Bento, o alemão, né? Que faz fora da área. O alemão que chegou praticamente essa semana, né? Mal treinou. Depois de bom tempo que estava fora, passou por 15 de Piracicaba, tudo volta para o Santo André. E já vem. Ele, na minha opinião, já vou dar o voto aqui. Teremos o troféu craque da semana, a gente vai eleger. Então vocês podem participar aí nos comentários, opinar quem for o craque da semana no Ramalhão. Eu vou votar no alemão, porque sábado também a assistência pro gol do Juninho é ele que participa. Então o alemão, que é aquele lateral direito que vai chegar como titular e já vai começar a ganhar sua rodagem, seus minutos aí com o Gilson Kleino. Bom, muito bacana. Vamos então apresentar os nossos 2 convidados da tarde, da noite aqui.
Um deles vocês já conhecem, quem está na nossa bancada sabe muito bem quem é, que é o Sidney, que está aqui, já veio representando a família Pelachini, né? Um orgulho pra gente, uma família de 3 gerações na bancada aí, conjunto. Seja muito bem-vindo, Sidney. Boa noite. Estamos aí para mais um programa, né? E vamos... Sidney, eu vou te passar aí a honra de apresentar o nosso convidado que está aí ao seu lado. Você que acompanhou e sofreu com um dos times que ele jogou, ficou muito feliz com o outro. Quem é que está aqui conosco? Fazia parte de um timaço, infelizmente não conseguimos o acesso aquele ano, mas o time era muito bom. Quarto zagueiro, Sérgio Baresi. Sérgio Baresi, muito prazer em recebê-lo. Prazer enorme aqui, estar aqui com vocês aqui na TV Vila, gravando esse podcast aí maravilhoso. Primeiro, nós estamos com uma enciclopédia do futebol aqui em termos de torcida, né? Que é o Sidney, né? Então eu me lembro muitas vezes de jogos aí no Brunão, ele organizando a torcida e ao mesmo tempo agitando aí sempre os 3 prontos. E a torcida do Ramalhão, ela sempre foi uma torcida muito ativa, muito participativa, né? Falando um pouco do esquadrão, né, de 97, eu acho que dificilmente nós vamos ter uma equipe tão competitiva, tão entrosada como foi aquele ano em termos de resultados, jogar bonito, jogar ofensivo, né? Acho que todo mundo nos parabenizava. Onde nós íamos naquela época, todo mundo falava, pô, esse ano, e infelizmente, como o Sidney falou, a gente não teve o gostinho do acesso aquele ano, mas foi realmente um esquadrão saudoso. Você chega naquele time em 97 mesmo? Sim, 97. E você estava onde em 96? 96 eu tive acesso com o Vadão, Oswaldo Alvarez, nosso saudoso. Vadão, no 15 de Piracicaba. E depois eu vim direto para cá. E quem me trouxe na época foi o Tata, né, juntamente com o Celso, que era o diretor na época, né? E aí a gente conseguiu fazer aquela proeza, né? Meninos, querem fazer alguma pergunta? Tem bastante pergunta hoje aqui. O pessoal que estava no estádio, a gente inclusive já coletou. Daqui a pouco a gente vai soltar essas perguntas. Sidney, quer perguntar o que pro Baresi? Faz tempo aqui. Não, fica à vontade, Sidney. Tá tudo certo. Ó, eu vou começar então. A gente fica 24 jogos invictos, né? Eu tenho a impressão que nos últimos anos aqui, eu não lembro de nenhuma equipe ficar, sei lá, não só do Santo André, tô falando de qualquer equipe, de ficar 10 jogos, né? Em termos de partida invicta, era a única. Como é que começou isso aí, Baresi? Como é que foram ali? Porque pra gente chegar em 24 jogos de invencibilidade, você teve os 3 primeiros, né? Que você joga a primeira em casa, a segunda não sei que. A hora que você vai jogar um jogo, o terceiro jogo fora que você não perde, você fala, pô, pera um pouquinho. Tá dando certo tá dando liga isso aqui, né? Como foi o começo desse time? E já começa com o Tata, certo? Sim, justamente. O Tata, ele foi o arquiteto daquela equipe, juntamente com alguns membros da diretoria. E aí, nos bastidores, né, logo no início, logo na pré-competição, nós sentimos ali o ambiente do grupo muito favorável, muito positivo e, além de tudo, muito competitivo. Porque às vezes o elenco é bom, você tem boa qualidade técnica, você tem inteligência de jogo, você tem um bom comandante, mas o time, infelizmente, não é competitivo. E aí, quando não tem esse pilar da competitividade, as coisas tendem a não ir bem, independente da qualidade técnica do time. Mas aquele time conseguia reunir esses 3 pilares: a técnica, a tática, além da física, essa estruturação mental que trabalhava que começava pelo psicológico, né? Então a gente sempre se reunia nos bate-papos, nas concentrações, e aí a gente foi ganhando jogos. Como você falou, os 3 primeiros jogos foram cruciais, a gente deu uma arrancada. Você lembra contra quem foram aqueles primeiros jogos? Não lembro, mas eu sei que quem estiver assistindo aí e lembrar, a gente tem as nossas enciclopédias aí que estão acompanhando também. Manda aqui pra gente, até pra gente recordar isso. Eu sei que a gente deu uma arrancada, né? Conseguimos 12 pontos rapidamente, né, dentro da competição. E naquela época também eram times competitivos também, né? Os times, não é que os times nós ficamos 24 jogos e não ganhamos de ninguém. Pelo contrário, nós tivemos grandes debates, duelos dentro do campo, né? E que realmente o nosso time era muito bom e o resultado dessa campanha histórica do Santo André, ficando 24 jogos invictos, não só nessa divisão
divisão, mas como muitas outras eu não tenho essa estatística oficial, mas eu creio que foi, se não é o recorde, está muito próximo do recorde. Está muito próximo, Sérgio, boa noite, Nathan Freitas. Sobre esse número de estatísticas a gente vai sempre entrar e comparar, né? Eu estava vendo aqui os números anteriormente de entrar no ar, apenas o Santos de Pelé, que teve 25 jogos, isso na época de 70, aquele Pelé que a gente já conhece experiente, depois de Copa do Mundo, dos anos 90, foi o único a conseguir essas 24 jogos de vencibilidade. Só o Coritiba, né? Em 2010 tem aqueles 29 jogos, é quase igual, né? Eu vou a gente passar tá falando aqui muito da Série A2 comparado à Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, era muito competitivo, como o Sérgio disse, né? A gente daqui a pouco vai lembrar uma história desse ano aí, que é o ano em que a Predileta decide bancar o campeonato, a transmissão do campeonato pela Bandeirantes, né? A Predileta patrocinava a Matonense e ganha de presente um torcedor, talvez até mais do que isso. 15 de Jaú... o primeiro jogo podia ter trocado pelo último, né? Santo André 4, Novo Horizontino 2. Depois 15 de Jaú 1, Santo André 1, lá em Jaú. Depois lá em Matão, Santo André 3-1. Lá em Franca 1-1 com a Francana. 2-1 no Comercial. 0-0 com o Corinthians em Presidente Prudente. Em casa a gente bate o Noroeste. Aliás, parabéns pro Noroeste aí que se manteve na primeira divisão. É duro, a gente sabe, né? Em Paraguaçu, 8ª rodada, Paraguaçuense 1-1. Abraço aí pro presidente da Paraguaçuense que conversou com a gente essa semana também. Depois a gente recebe o Grêmio, a gente vai para São Carlos, vence o São Carlense por 3-2. Empata em casa com a Ponte Preta 1-1. A gente dá um chocolatezinho de leve no 15, lembra desse jogo, Sidney? 5-0 pro Santo André. Empatamos com o Bragantino 2-2, o jogo da TV. Cadê a outra aqui? Empatamos com o nosso rival Ituano por 0-0. Depois 4-0, 1-1 com o Paulista. 3-3 com a Ferroviária, que é a última partida da primeira fase, 7ª rodada, última da primeira fase. Se eu não me engano, o técnico da Ferroviária nessa época era o Valdir Pérez. Posso estar enganado. Depois a gente no retorno, 4-0 no São Carlense. 1-1 com a Ponte Preta novamente. Vencemos o 15 de Piracicaba em Piracicaba 2-1. Ganhamos o Bragantino em casa por 3-2. Empatamos em casa com o Ituano 1-1. Vencemos o Paulista em Jundiaí por 2-1. Vencemos a Ferroviária por 3-0. Rebaixamos a Ferroviária para a Série A3. Era isso mesmo, que eu lembro dessa última partida. E a gente se classifica em primeiro num grupo que tinha Santo André, Ituano, Bragantino, Paulista, Ponte Preta, 15 de Piracicaba, São Carlense e Ferroviária. O Paulista eu tava, lá em Jundiaí. Nós ganhamos 2-1. Só como você falou, né, Sérgio? Desculpa, são só adversário que para uma Série A2, vou repetir, ó, Ituano até o ano passado com a gente na Série A1. Bragantino, Série A1, Série A do Brasileiro. Paulista de Jundiaí, depois campeão da Copa do Brasil, que nem a gente. Ponte Preta, outra camisa pesadíssima. O 15 de Piracicaba, pesadíssima. São Carlense e Ferroviária. Enfim, como você mesmo disse, né? Foi só encrenca uma atrás da outra e a gente conseguiu ficar esses 24 jogos. Sim, e aí enfatizar a campanha nossa, que foi brilhante, né? Como nós já falamos, né? Não só no aspecto do jogo em si dentro do campo, né? Que o torcedor quer ver as vitórias, né? E aquele ano nós correspondemos de forma acima da média, vamos dizer assim, né? A gente sabe nessas competições como é difícil a 1, como é difícil a 2, a 3, especialmente a 2, né? É muito difícil. E nesse ano tinha pelo menos 4, 5 equipes aí com chances reais de subir, né? Pelo nível da competitividade e pelo nível de elenco, né? Então você ia jogar aqui, os caras vinham jogar com a gente aqui, era duro. Mas também quando a gente ia jogar fora também, pô, era esquadrões bem montados aí pelas suas equipes também. Sérgio, eu queria que você falasse também um pouco aí sobre essa sequência invicta de 24 jogos, né? E aí, como que era o relacionamento dos atletas, né, da comissão técnica? Porque para manter essa sequência aí tem que ter um bom ambiente, né? Quem que era... A gente sabe que todo time tem uma base ali, né? Quem que era a base desse time, assim? Olha, estruturalmente ali, a gente começava pelo nosso goleiro, o Maisena, né? Era um cara muito centrado. Muito centrado. O Jorginho, uma das lideranças natas aí, era capitão da nossa equipe também, né? Algumas vezes eu revezava com ele, mas ele era o líder nato da nossa equipe, né?
Nessa época o Jorginho já tinha estourado na Portuguesa, né? Já. E todo mundo achava que esse time de 97 seria tipo, o cara tá no fim de carreira, ele sai do Santo André... Vai jogar no Atlético Mineiro e no Santos. E ele é convocado pelo Emerson Leão pra seleção, cara. Esse é um dos casos poucos casos que a gente teve de jogador que passou por aqui ainda e foi pra seleção. Não, e Sérgio, só pra complementar a sua linha de raciocínio, aqueles jogadores, né, que estavam naquele elenco: Maisena, o ex-internacional, o lateral direito Leandro Silva, o atacante Fabinho, ex-Corinthians, e o volante Bigu, ex-Flamengo. E o grupo era comandado pelo Tata, né, como que você disse, que viria a ser auxiliar técnico do Muricy Ramalho, campeão aí brasileiro por vários Esses clubes, eram né? os atletas mais experientes. Você esqueceu de um do Roberto Ramos. Roberto Ramos, batia o lateral lá na área, cara. Lembra dele? Você chegou a ver? Roberto Ramos não. Não. Puta, era um cara fantástico. Esse dava uma cobertura na zaga. Demais. Eu nunca vi um cara que corria Ele do corria primeiro no ao último. jogo inteiro. Exatamente. O Acabava jogo o jogo, inteiro. você olhava pra ele tava transbordando, mas inteiro. Impressionante. Então esses eram os líderes, né? E em 97 eu tava começando, era meu terceiro, quarto clube apenas, né? Hoje eu tô, né, dei continuidade na minha carreira, mas eram os atletas mais experientes, né? Essa espinha dorsal. E aí, como eu falei aqui anteriormente, nós sofríamos pouco, mas fazíamos muito gols. Isso nos dava uma tranquilidade enorme lá para trás, lá no defensivo, em termos de posicionamento, né? A gente sabia que tinha... Você tocava a bola no Jorginho, ele sabia que se ia segurar. Você tocava a bola no Fabinho, era apontar ali para no 1 contra 1, o homem era rápido, né? O meio de campo era muito forte. Meio de campo, Bigu, Roberto Ramos, Jorginho. Puxa vida, era um cara fantástico. Essa foto é de 97? Eu tô sem o meu óculos, né? Mas joga na tela pro pessoal ver que a gente tá olhando aqui. Sim. Porque tem o que me lembrou também é o patrocinador. Pois é, mas aqui tem uma figura que eu não lembrava, eu não linkava ele ao time de 97, que é o Ivanzinho. Esqueci do Ivanzinho, olha aí, ó. O Ivanzinho, então. saudoso Ivanzinho, né? Cara, Ivanzinho, fantástico. um grande abraço, né? Tá enfrentando aí um desafio. Ele já passou pro andar de cima. Não, pelo amor de Deus, ainda não. Eu fiquei... A notícia que chegou a irmã dele Ivan em luta aí com a síndrome de Ela, que é uma doença bem difícil, mas a família tá junto aí, pelo menos até a semana passada a irmã dele ainda então mandou... a notícia sua tá mais atualizada que a minha. Então, forte abraço aí em oração pro Ivanzinho, para ele, né, ter essa O Natan que não viu, o Ivanzinho mediu o quê? 1,60 m. Fazia gol de cabeça. 1,62 m, vamos colocar aquela aí, né? impulsão que todo jogador sonha ter nessa altura. Ele ficava no ar, o zagueiro subia, descia, ele tava lá no ar ainda e caixa. Muito rápido. Vamos lembrar bastante o Jorginho, né? Que depois teve uma carreira desse elenco aí. Você acha que que teve uma carreira melhor, assim, tanto na comissão quanto como jogador? Eu acho que o Jorginho ele é um dos caras aí que, em termos de segmento dentro do futebol, jogando, eu acho que ele é um cara que, como o Maurício falou, acho que ele teve uma carreira bem sólida nesse aspecto aí também. O Marcelo fez uma carreira no futebol baiano. Mas antes, Vitória, né? No Vitória, eu acho que ele estava no Bahia de 88 também. Embaixo quem que é, então? Fabinho foi campeão brasileiro pelo Corinthians. Jogava ele que faz a jogada do gol do Tupanzinho. É seu primo ou não é, Sidney? E sendo assim, é meio primo meu também. Não tem uma história dessa aí? É lá do tio Lando lá, hein? Tio Lando? Uma hora a gente descobre isso aí. E você vai falar do Roberto Ramos, que depois eu conferindo aqui, foi campeão brasileiro da Série B, né? Então, jogadores renomados, né? Ali tem Leandro, Maisena, João Marcelo, Serginho lá o Roberto Ramos, Maisena, João Marcelo, Leandro e Serginho. O Roberto Ramos, né? Aí o Fabinho, eu aqui, o Jorginho, Ivanzinho, Bigu, e aqui tá me fugindo o nome. Então, esse não é, eu achei que era o Serginho até, mas não é. O Serginho é da ponta lá, ó. Esse ano tem uma coisa muito importante, né? A Energil C, cara, que era um patrocínio forte. E fez um patrocínio forte na Aramaçã, e depois veio patrocinar o Santo André. Eles entraram com tudo. Bom frisar, porque realmente eles montar um time excelente. Pagaram em dia, não teve problema nenhum, isso ajuda e contribui. Isso faz a diferença, né? Não tem jeito. O futebol é muito complicado. O futebol é profissional.
Ô Sérgio, e aí esse time que você citou, jogadores renomados, né, que viria a ser grandes jogadores aí na história do futebol brasileiro, não ficar apenas aqui no ABC Paulista, Série A2, foram jogadores que foram campeão brasileiros, né, futuramente. E aí qual foi esse baque de deixar escapar ali por 2 pontos, não subiu para a primeira divisão, que é só para explicar para o público, não é a mesma Série A2 que a gente conhece hoje, que tem uma fase, depois tem um mata-mata, não, era por pontuação. E uma nova fase, né? O nível técnico olha, só pegar esse time aí, não conseguiu subir. O nível técnico daquele campeonato foi muito alto. Natan, só para te dar o caldo, ó, a fase final é um quadrangular que tem a Matonense, o Ituano, o Santo André e o Novo Horizontino. Primeiro jogo, acho que agora entra na fase que o real motivo dessa conversa. Esse jogo eu lembro. Primeiro jogo, a gente queria lembrar, é lá em Novo Horizonte. A gente empata 1-1 com o Novo Horizontino. Resultado normal. Um resultado normal, né? Jogando lá. Aí a gente vai pegar a Matonense aqui, nessa época, para você entender. Então a Matonense virou o time queridinho de todo mundo, porque o Luciano do Vale veio transmitir adotou o time. Falando os doces da predileta. E a Matonense tinha um lateral que foi o lateral para a seleção, né? O Zé Carlos, o Táxi, que fez nome. E a gente vai pegar esse time em casa, sabendo que era um time que vinha aí com a bola toda. O que acontece? Vocês lembram? Um show do Santo André. 4-0, colocamos eles na roda. Foi um espetáculo. Tanto é que acabou o jogo, a torcida se levantou e aplaudiu de pé. Foi um jogo extraordinário mesmo, em todos os sentidos. Não só pelo resultado, mas pelo que foi demonstrado em campo, né? Muitas vezes você tem 4, 5 chances no gol e aproveita as oportunidades, né? Mas aquele jogo, o Matonense praticamente não chegou no nosso gol, tomou um massacre e 4 foi pouco. E ó, só pra você ver como tava até então, né? Então na primeira rodada, a Matonense mete 4-1 no Ituano e a gente empata. Na segunda rodada, a gente faz 4-0 na Matonense e o Novo Horizontino, que a gente tinha empatado lá em Novo Horizonte, mete 4-1 no Ituano. Então, assim, a partir desse momento, os caras falam, cara, o Santo André realmente é o time que vai abrir. E aí, vem o jogo em Ituano e Santo André. Fatídico jogo de Itu. Quem apita esse jogo, Baré, você lembra? Eu não tenho certeza, mas eu também acho que foi o Godoy. Oscar Roberto de Godoy. Ele mesmo. Primeiro tempo era para ter virado uns 3-0 para o Santo André. Só fez 1-0 só. Segundo tempo mudou tudo. Um pênalti. Mandrake, né? Deixar claro, em épocas de VAR seria justamente corrigido isso. Cara, quase ninguém dá um pênalti desse, né? Agora, o Serginho também vacilou. Você vai conseguir lembrar o coitado do Serginho, né? Que nessa... Pô, ninguém nem lembra mais disso. Você ainda lembra que foi ele. Era um baita lateral esquerdo. Fez um campeonato excelente. Só que naquele lance, escanteio, o time o Serginho cobrindo o primeiro pau, o cara foi sair dele. No que o cara do Ituano saiu dele, ele deu um chãozinho na camisa do cara do Ituano. Eu tava atrás do gol. Eu vi o lance. Aí o Godoy, pênalti. Dali pra frente acabou. A gente que olha de fora, Baresi, pra gente tem outra visão, né? A emoção, pra gente... De vez em quando a gente até tem alguma lucidez, mas normalmente a bola pra nós é pênalti pra nós, contra nós... Tá... Como é que é estar lá dentro... E o Godoy também era um personagem, né? A gente sabe disso, era um cara que gostava de câmera, tanto que depois foi pro jornalismo. Como é que tava lá dentro de campo isso aí? O Godoy falava muito, vocês sentiam que podia... A gente vira o primeiro tempo 1-0 então, certo, Sidney? 1-0, tranquilo. O que você consegue lembrar desse jogo? Realmente um pênalti fatídico, né? Bobo, né? De certa forma. Aí esse pênalti acaba... Eu acho que nos desestabilizando no sentido de dar continuidade ao bom futebol que a gente vinha praticando naquele primeiro tempo. Nós perdemos uns 3, 4 gols naquele primeiro tempo. Era para ter virado uns 3-0. Foi um massacre. O Ituano não chegava, praticamente só chegava na bola parada, né? E aí, segundo tempo mudou totalmente, né? Porque aí o adversário vem de uma forma diferente também e aí a gente começa a sofrer muito, né?
E aí não teve como segurar, né? Não sei se você se lembra, né? Não, o segundo tempo foi completamente diferente. Aí não... Foi completamente diferente. Emocionalmente, acho que nós demos uma desestabilizada, né? Aí foi expulso. E não, isso que eu ia falar, eu acho que... O Tata foi expulso, teve mais jogador expulso. Ali a gente começou a perder o time. Você lembra quantos jogadores foram expulsos ali, Baresi? Se não me falhar a memória, acho que 2, né? Nossa, acho que foi 2, né? Tudo porque era arbitragem. Mais o técnico. O técnico Então, também o Tata nesse jogo aí dá a declaração incrível, né? Eu tava em Itanhaém, eu lembro até hoje, assistindo da praia esse jogo, e o Tata sai e dá a declaração dizendo, também jogando com apoio da Bandeirantes e do Luciano do Vale, fica fácil. Cara, o Luciano do Vale fica pé da vida, responde no ar ainda pra ele, não, que é um absurdo e tal. Pra nós, mais do que a derrota ali em si, que até de certa maneira, se pensar que a gente, né, eram 4 grandes times e perder fora de casa não é tão esquisito. Mas isso aí prejudica bastante a gente no jogo de volta, né? Porque aí o próximo jogo já repetia contra o Ituano. Nesse momento, só para todo mundo entender, a Matonense estava liderando essa segunda fase com 6 pontos, nós e o Novo Horizontino vínhamos com 4 e o Ituano vinha com 3. O Ituano estava na lanterna, tinha feito os 3 primeiros pontos aí. E a gente vai jogar em casa. Vocês lembram desse resultado? Lembro, 1-1. Sabe tudo, hein, parece? Por isso que eu falei pra você. O Soler sai na frente, jogando bem. Aí sai uma falta na meia esquerda. O Luiz Antônio, que jogou no Flamengo lá, o cara me bate no ângulo. Lembra dos detalhes, tá vendo? Você consegue lembrar desses jogos específicos? Com essa riqueza de detalhes, não. O máximo que no meu caso, eu consigo lembrar um pouco assim do jogo, alguns lances, né? O gol que marcou muito, né? Que foi um golaço realmente, o cara acertou um canudo que a gente só deu tempo de olhar para trás, não deu nem tempo de... A Maisena não chegou a reagir. Não chegou, a falta foi tão bem batida que não teve como nem chegar. Só se o goleiro fizer uma baita numa defesa, fazer um milagre. Porque a falta foi muito bem cobrada. O cara aprendeu. Mas você tocou num ponto fundamental. Essa declaração do Tata na época gerou, vamos dizer assim, uma desconfiança da competição, né? E aí seguiu mesmo, não mudou nada, né? Só colocou, na minha opinião, só colocou fogo na lenha e nós somos, vamos dizer assim, os mais prejudicados aí nessa história. Tem pergunta aí, é isso, Natan? Tem não. Já pra continuar a linha de raciocínio, um abraço aí pra todo mundo que tá. A gente tá com a audiência hoje boa, mal. Já vamos passar um por um pra não ficar de fora mesmo, mas eu vou dar um destaque aqui pro Sérgio Luiz, o Gisoldi, né? Boa noite, amigos. Me lembro com carinho daquele time de 97. Maisena, Leandro Silva, João Marcelo, Baresi, Serginho, Bidu, Roberto Ramos, Jorginho, Cilinho, Ivanzinho e Alexandre, não sei se foi aquele que você esqueceu. Tava com a ponta não. E tinha o Alexandre também, que jogava no ataque. Alexandre entrava sempre. Qual era o sobrenome dele? Gilson Batata não jogava, não era? Não, Gilson antes, acho que era 95. Não é o Bortolato, Alexandre. Alexandre Bertolato. O Alexandre Bortolato jogava nesse time. Ele entrava sempre. Ele falou assim, salvo engano, nesse jogo da TV contra o Bragantino em Bragança, empate em 2-2, o Sérgio Baresi marcou um dos 2 gols, né? E foi um belo gol. Pergunta para ele se foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Ele ligou pra marcar a carreira? Golaço, né? Cabeça, né? Você fez muitos gols nesse ano ou não? Eu era um zagueiro que sempre fazia gols. Por onde eu passava, eu fazia gol. A minha média era naquela época era alta, né? Era de 4 a 7 gols por competição. E além do João Marcelo, quem mais a gente tinha de zagueiro nesse elenco? Tinha o Fernando, né? Que entrava pouco, porque era difícil. Eu não me machucava, o João Marcelo também não. O João Marcelo levava muito cartão, então às vezes o Fernando entrava bastante aí também. E tinha o Edinho também, né? Então... O próprio Sérgio, na verdade o Eduardo Bianchi, boa noite para ele falou que o China também, não sei se você lembra desse time, desse jogador, estava nesse time. Lembra. China também estava nesse elenco. Então, ele era zagueiro também. O China acho que era meio campista, acho. Bastante pessoas aí que... Mandar um alô pro Eduardo Bianchi, é o narrador aí da T-Vila. Aliás, abraço pro Luizinho, abraço pro JP que tá aí na mesa, o pessoal que tem transmitido a Várzea aqui, né? Aliás, eu encontrei o Sérgio na partida lá. Aliás, eu não vi como é que foi esse final de semana, o quarto centenário. Empatou 2-2. Pediram pra falar justamente também desse projeto que ele tem, né? O André Biazon
Em tempo tem uma camisa autografada pelo Baresi quando ele lançou um projeto no campo do Centenário. E aí, se pudesse também falar um pouco sobre esse projeto aí. Daqui a pouco a gente volta nessa reta final aí, segura aí. Final do grandiosa do Baresi. E aí eu queria mandar um abraço também pro vídeo, né? Manda um abraço pro Baresi. E marca 2 números pra mim aí, o vídeo vai chegar. Já marcamos, né? Aqui. Lembrando, ó, todo mundo que fizer as doações hoje aí concorre a um rodízio para 2 pessoas lá no Dom Capone, nosso novo parceiro, hein? E o Márcio Rincon Mendes, um abraço, Mal. Estou aqui de Minas Gerais, saudações ramalinas de Minas Gerais. E aí ele faz uma pergunta também pro Sérgio, né? Aquele último jogo contra o Novo Horizontino, eu tava no Brunão, o Ivanzinho perdeu um gol feito praticamente. E aí qual foi o sentimento desse jogo? Calma, que nós vamos chegar. Qual que era, não tinha uma pergunta antes pra ele? Do Centenário, do projeto. Do projeto, né? Bom, você segue com o projeto? Sim. Agradecer essa oportunidade aqui com vocês, para mim, fantástico, né? E a gente sempre fica à disposição, independente do tempo, né? Que é sempre escasso, né? A gente que convive no futebol. Foi bom falar do projeto porque, por exemplo, hoje eu sou coordenador técnico de todas as categorias de base do São Bernardo. Então, saio do São Bernardo e vou para o projeto à noite de forma voluntariado. Aproveitar e mandar um abraço, um beijo para o meu presidente, o Marquinhos, o Eduardo, Chupeta e todos os 10 membros de comissão técnica que trabalham de forma voluntariada e atende ali, em média, de 160 a 180 crianças. Tudo de forma gratuita e com o DNA e a metodologia que nós implantamos lá, né? Então isso é legal e é bacana falar. E aonde que é o projeto, então? Projeto Bom de Bola Boa na Escola, onde você foi, lá no Esporte Clube Quarto Centenário. Né? O espaço ficou maravilhoso, grama sintética, iluminação vitalizada. E agora aproveitar essa oportunidade também para agradecer o secretário de Esportes, o Minhoca, que essa semana entre terça e quarta-feira já vai nos posicionar em relação aos vestiários, a construção dos nossos vestiários que nós negociamos com a prefeitura na época. Hoje virou uma praça de esportes e a gente está aguardando a construção dos nossos vestiários, que é de suma importância, não só para a nossa comunidade, para os nossos atletas do projeto social, como já falei, não é só os 160 ou 180 atletas que frequentam ali, são as famílias, né, que muitas vezes não tem um banheiro para usar, não tem uma água para beber, e isso aí faz muita falta. E nós tínhamos tudo isso aí, e nada mais justo do que da prefeitura nos apoiar. Eu tenho certeza que nesse início de semana nós vamos ter já uma notícia maravilhosa voltada para a construção dos vestiários. Aliás, o Minhoca é um cara que vem do futebol, né, que tem essa vivência aí. A gente também teve, até onde eu soube, teve uma reunião essa semana conversando aí, aliás, semana passada. Pro Minhoca também até dar uma olhada pro futebol profissional, né? A gente tá com um estádio que é complicado a gente cruzar 2 elementos. Um estádio sem cobertura, 3 elementos. Um estádio sem cobertura, num verão que tem batido fácil aí, sensação térmica de 40 graus lá no Brunão. Gente passando mal. Todo jogo tem gente passando mal e a gente tem uma herança do Aidan, né? Que seja feita a justiça, o já falecido Aidan, que destruiu a nossa marquise, que é quando você jogava lá, você lembra bem. Então você combina esses 3 elementos, jogo e a iluminação e o quarto, também, né? Não, a iluminação, no final das contas, é a consequência, é a solução. Mas você soma isso aos jogos das quartas-feiras e sábados às 3 horas da tarde, é o que o Sidney falou. Criança passa mal, senhor de idade passa mal. É basicamente o público que não paga e que mais frequenta o estádio, né? Então o Minhoca também vai estar nessa aí com a gente. Poxa, não é muito complicado numa cidade que tem uma construção civil aí, tanta empresa de construção civil, seja para entrar de parceria para fazer os vestiários, seja para continuar fazendo o belo trabalho que as prefeituras fizeram com os campos de várzea, Natan. Não sei se você tem corrido aí a várzea, cara, tá tudo muito bonito. Tive lá no Irene esse fim de semana, também tá legal. A obra lá também feita para o bairro foi legal. Mas tem que fechar todos os detalhes também, né? Exato. E aí, Mal, é bom você também citar isso aqui, que entra numa discussão que a gente sempre pede, né? A parceria da várzea com o Esporte Clube Santo André, né? Muitos jogadores saem da várzea, você está acompanhando aí, Sérgio, com mais propriedade, sempre cuidou das categorias de base, a importância daquele jogador que vem da comunidade, da favela, migrar para um clube profissional. Por que não tem essa migração? Porque na verdade hoje isso acabou, Natan. Por que você acha que não tem mais isso? Na verdade, hoje os atletas estão saindo do clube profissional e migrando para a várzea, né? Está acontecendo o processo inverso, né? Eu diria que a própria formação nossa, né? E esse é um tema interessante que a gente pode debater qualquer outra hora, né? De acordo com a agenda de vocês e convite. O futebol, vamos colocar aí de 10 a 15 anos para cá, mudou muito, principalmente dos últimos 10 anos.
Ou seja, nós antecipamos os processos de formação. Hoje o atleta ele fica no clube dos 13 aos 16 e com 16 anos ele já está assinando um contrato profissional e os times de fora já compram esses atletas que são acima da média. Então isso é um ciclo vicioso. Aí depois esses caras passam fora e voltam quando é mais velho para encerrar as carreiras aqui no Brasil. Isso é um ciclo vicioso do nosso futebol. Mas paralelo a isso, a gente encontra um processo difícil na base, onde antigamente nós formávamos com um jogador com mais excelência, com jogadores mais técnicos, mais refinados, jogadores de ação cognitiva mais apurada, e hoje se perdeu um pouco desse trabalho que era realizado na base, muitos pelos profissionais que trabalham hoje. Por isso que eu falei da metodologia, não só que a gente exerce hoje no clube que eu estou à frente, mas também no nosso projeto lá de Bola Boa na Escola. Lá existe uma metodologia de trabalho que a gente ensina as crianças, e hoje ninguém quer mais ensinar, quer pegar inclusive os atletas prontos no projeto. Isso não existe. O Santo André ele tem que pegar das escolinhas, né? Não adianta, a várzea não tem, é tudo veterano que joga. Mais ou menos, a várzea tem feito essa mudança, eu acho muito legal, Sidney. Eu confesso que eu não tinha tanta proximidade com a várzea. Muitos projetos de futebol feminino, coisa que o nosso time não tem, que eu acho até que é uma coisa que deveria existir. E tem se trabalhado, não só como esse projeto, mas o pessoal do CECI, tem muito projeto hoje na várzea. Meu neto joga no CECI. Pois é, que não é necessariamente, a gente às vezes pensa na várzea e pensa nos times muito tradicionais que a gente tem aqui em Santo André. Mas a várzea também tem esse espaço para os projetos com as crianças, que eu fico pensando, por que daí não pode sair a parceria com o Santo André? Né? Você imagina... Muitos não tem condições, né, de pagar uma escolinha hoje do Santo André... Fazer um teste, pagar um exame de um exemplo. De liberação. O Arnaldinho saiu das escolinhas da prefeitura. É daí que que o Solar pode tirar alguém. Na várzea, os caras já estão prontos, né? A maioria é veterano. Agora, nas escolinhas da prefeitura, você pega, por exemplo, o projeto social do Centenário, é aí que você pode tirar um ou outro que se destaca, né? E tem um detalhe nessa conversa, para mim ser mais específico nisso aí. Hoje a várzea, ela está pagando bem. Ela está pagando bem. Eu não sei qual a maneira, se é certo ou se é errado, isso não me interessa, mas todas as notícias que a gente vê é que a várzea está pagando bem. Então, muitas vezes, esse atleta que joga no time A, B, C, D, né, e faz um X mensal, muitas vezes o próprio clube, não estou dizendo que é na nossa cidade, né? Mas eu estou dizendo um panorama geral. Muitas vezes esse atleta que tem essa liberdade dentro da várzea também não tem o compromisso que tem os clubes, né? Não quer ir treinar todos os dias de manhã, se dedicar a ser um verdadeiro atleta. Então tem esse outro lado também, né? Então a gente tem que ser justo com as duas partes aí. Alta performance é alta performance, meu amigo. Você tem que treinar, porque se você não treinar, você se ferra. Não tem jeito. Né? Isso aí tem que deixar bem claro. Então esses caras muitas vezes nem querem ouvir a proposta dos clubes. Eu tenho, pelo menos eu conheço uns 4 a 6 atletas aí que já receberam propostas, né? Inclusive o de São Caetano agora. O São Caetano conseguiu trazer um atleta que está disputando aqui o Paulista 4. Eu não lembro o nome dele, mas ele pegou o atleta da várzea. Daqui de Santo André ou lá de São Caetano? Acho que de São Caetano, não tenho certeza. Eu vi que o último jogo preparatório deles foi contra a seleção da várzea, né, de São Caetano. Pode ter sido isso, entendeu? Que eles beliscaram lá. E faz parte, e tá tudo certo, entendeu? Isso é legal, isso é bom, pô. O último ponto, também para não polemizar muito, mas que eu fico pensando só é que a hora que a gente vê muito profissional indo pra várzea, né? Eu fico me perguntando se a molecada dali do bairro que via o time da várzea, bom, já que eu não vou ser um jogador profissional, né? Se eu vou jogar aqui, puta, até essa porta às vezes acaba se fechando, né? Boa, Maurício, você tocou no ponto certo. E aí, a nossa metodologia, o nosso plano de carreira para o jogador que quer ter a oportunidade é justamente essa, otimizar jogadores do projeto no Esporte Clube Quarto Centenário. Nós já temos 2 inscritos já. Pô, isso é entendeu? Muito bacana. Isso é legal, é bacana. E também a gente vai entrar em distanciamento de torcida, né? A gente que, como Papo de Andrense, vivemos da arquibancada, trabalhamos também por isso, né? O distanciamento do torcedor andrense que tá lá no domingo no time dele de várzea, festas e um time profissional com um público baixo, né? Então,
É essa série de situações que vai uma linkando com a outra que faz com que todos percam. E eu já vou avisando, a semana passada a gente entrevistou o Ramalhinho. Ramalhinho agora tá com a preparação física, me fizeram ir fazer um treino com ele, que até agora eu tô quase quebrado. Não vou treinar lá nas escolinhas não, hein, mano? Dessa vez já foi a minha parte. E eu também faço minha ginástica de segunda e quarta também. Isso aí, Mas não precisa ir treinar, mas vocês podem, em algum momento, conhecer o nosso projeto Bom de Bola, Bom na Escola, que fica lá no Quarto Centenário, às terças, quartas e ao sábado de manhã. Estão todos convidados. Vamos sim, a gente vai lá e vamos deixar pro Rico, que gosta de cobrir a categoria de base, vamos mandar ele, até que idade tem? Dos 7 aos 17 anos. O Rico dá pra jogar, não dá? Dá pra jogar. Com ele pra correr lá. Ele tá com Bora. quantos? Ele tá quase 18, vai fazer 18 agora. Rico, você já tá inscrito aí pra uma manhã pra cobrir lá. Uma sessão de treino, Perfeito. seja lá Aí, qual ó, for. Ganhar camisa, viver como um dia de jogador. Voltando ao nosso drama. Então tinham sido 4 jogos aqui. Empatamos lá com o Novo Horizontino 1-1. Sapecamos uma goleada de 4-0 na Matonense. Roubados em Itu, perdemos de 2-1. Como a gente perdeu muito jogador, a gente vem pra Santo André, empata com o Ituano. E aí também vem um jogo que esse daqui também foi um jogo chave. Matonense e Santo André em Matão. Quem era o técnico da Matonense, Sidney? Luiz Carlos Ferreira. Saudoso Ferreira. Saudoso um beijo, Ferreira. seja onde estiver. Esse jogo eu acho que foi o pior de todos. Porque eu lembro do lance, o Godoy me expulsa com 5 minutos de jogo. Inacreditável. Mas aquela entrada zagueirão ou foi... Não, foi... Ó, completem o ciclo, tá? Depois disso o Godoy vai trabalhar onde? Na Bandeirantes. Só pra gente Com não quem? ter essa... Mas tudo bem, pode ter sido apenas uma coincidência. E aí, com um homem a menos, ficou difícil pra nós, né? Não teve... Você foi expulso em... Como é que foi o lance? Eu não Foi um lembro. lance em frente à nossa área ali. Realmente eu fiz a falta, mas não era uma falta para expulsão. Era uma Vermelho falta, direto. Vermelho direto. Ele pegou. Ainda tava 0-0. Tava 0-0 ainda. Depois dali. Eu foi lembro, um que desastre. eu lembro que a gente foi prejudicado pela arbitragem, mas eu não lembrava do lance. Começo do jogo. E o time da Matonense era bom também, assim... Não, o time deles era bom, mas o nosso era melhor que o deles. O time deles, eu tô tentando lembrar, não era o Silvio Luiz que era o goleiro, não, né? Do São Caetano. Caramba. Acho que não. Mas Eu lembro que tinha o Táxi. O lateral que era o Zé Carlos, eu lembro também. Mas ele teve outros jogadores que foram pro São Paulo, foi pra Portuguesa Santista. O próprio Zé também. Carlos foi pro São Paulo. Faleceu também, né, cara? Faleceu, Que loucura. faleceu. Ele sei lá, não tinha 50 anos, eu acho. cardíaco, né? Que foi coisa. isso. E você lembra da construção desse placar? O placar foi 4-2 para Matonense, só pra gente já antecipar o sofrimento. Eu lembro do final do jogo, mas do placar da construção, você lembra, Sidney, se a gente chegou a empatar? Não lembro. Eu também não lembro. Nós estamos falando de 30 anos atrás. Quase, 28. 27. Tem coisas que passou 30, 40 anos atrás que eu lembro. Eu tenho a fotografia, às vezes, de um lance e tal. Mas esse, principalmente derrota eu quero esquecer. Eu lembro muito bem de uma... Eu te perguntei do técnico, porque eu lembro perfeitamente disso. Porque a Bandeirantes vai entrevistar o Ferreira, e o Ferreira era muito inteligente, né? Ele já estava sabendo desse movimento e tal. Ele pega o microfone e fala assim: eu quero mandar para a torcida do Santo André. Ó, vão pro estádio, lotem o estádio, ganhem o jogo, porque tava aí com essa vitória, a Matonense sobe para a primeira divisão. Sim. Então o pessoal já começou a falar: puta, além de tudo, os caras agora vão entregar o jogo lá pro Ituano, né? E ele dá essa declaração, fala: ó, vão pro estádio, ajudem o time, ganhem o jogo, porque a Matonense vai fazer a parte dela. E realmente faz. Na última rodada, a Matonense tira um empate do Ituano. O Ituano chega a 8 pontos. Só que na última rodada a gente joga sem 8 titulares. Sofrimento. Foi um sofrimento. Aí o goleiro não falhou. Calma, mas a gente faz 1-0 nesse último jogo contra o Novo Horizontino. A gente fez 1-0. Fez 1-0. Eu não lembro quem fez o gol. Você lembra, Sidney? Se alguém lembrar aí também, já vai mandando as Eu mensagens. lembro quem perdeu o gol. Eu lembro também de ser quem perdeu foi. Nossa senhora, meu Deus do céu, fiquei tão nervoso. Mas o gol é já depois que a gente leva o empate. Não. Esse gol perdido. Esse gol perdido foi o último lance da partida, né? Foi o último. Foi o último lance da partida. Se o Sodré faz o gol ali... A gente fez 1-0. A falta foi você que fez, não? Não. Ele Eu estava também nem lembro. suspenso. Ele estava Você nem jogou, é verdade. Ele não jogou, ele estava Eu assisti. suspenso. Mas Você foi pro estádio aquele dia ou você viu de casa? Fui pro estádio. Nós jogamos- O elenco inteiro foi pro estádio.
Aquele dia, aquele fatídico dia ainda, a gente estava com todo o elenco lá, todo mundo fez questão de ir presencialmente, não podia ser diferente, né? Mas a atmosfera também não estava legal, não sei por que não estava legal. A gente teve até uma palestra motivacional lá na época também, nem sei quem foi que deu, mas eu lembro desses detalhes aí. É bastante tempo, a gente tá falando de 27 anos, e aí Então, tem uma carreira que o Baresi construiu ao longo da vida, né? Então... Foi a construção contra o Ituano, as expulsões, aí depois teve os julgamentos, jogadores que receberam mais. Resultado, contra o Novo Horizontino jogamos sem 8 titulares. E mesmo assim consegue bater de frente com o time. Não, mais do que isso, a gente fez 1-0, porque fez um 1 a jogo 0. desse complicado é você fazer 1-0, né? A gente fez 1-0 e jogo de superação, Se né? eu não me engano, o gol foi do zagueiro Fernando, de cabeça. Se eu não me engano. Pode ter sido mesmo. Eu acho que o Fernando faz o gol. Os caras empataram. E no último lance da partida, o Nenê sai na cara do gol. Não foi o Ivanzinho aqui pro nosso público que tá falando. Não, foi o Nenê, o ponto esquerda que entrou naquele jogo. Saudoso Nenê também, né? Nenezinho, né? Eu confesso que eu não... Jogou no Guaratinguetá. Ele foi bem no Guaratinguetá jogando de meia, mas naquela época ele era ponta esquerda. Bom, o gol do Novo Horizonte eu acho que é um gol de falta, não é? Foi um gol quase no meio do campo. É. O nosso goleiro, que fez um campeonato excepcional durante o ano todo, então, tomou um gol, a bola veio em cima dele, mas aqui, ó. E... Ô, Baresi, eu ouvi uma declaração, alguém me comentou, eu não ouvi a declaração direta. O Almiro Machado que comentou. Que o Maisena sempre se referiu a essa partida na carreira dele como a partida que ele fala, se eu pudesse, eu voltava pro Santo André só para tentar entregar aquele acesso. Enfim, a gente perde o acesso por um gol, né? E o que ficou na cabeça desse... Como é que foi? A gente foi para... Eu lembro até para onde eu fui, tava com um amigo, mas... E vocês, como é que termina aquele time? Não teve Série C aquele ano? Não. É uma tristeza enorme dentro do vestiário, né? Todo mundo cabisbaixo, não poderia ser diferente, né? A diretoria também entrou para nos apoiar lá, mas na realidade a gente não queria sair dali o mais rápido possível, né? Para esfriar a cabeça, né? Essa era a sensação, né? Uma sensação de tristeza profunda, né? E sabendo que aquele esquadrão não ia dar mais continuidade. Eu acho que o peso maior era esse. Até porque não ia ter dinheiro para manter aquele time, né? Pois é. Naquela época, Nathan, a gente não tinha a Série D ainda, e a Série C do brasileiro, por incrível que pareça, os times eram convidados. Não tinha... Você disputava. Tanto que o Santo André, jogando a Série A2, jogou algumas Série Cs. A de 97 eu não tenho a certeza. Mas dava o acesso. Caso o time... Sim, podia subir para a Série B. Mas era uma furada disputar a Série C e a Série B, exatamente por isso que o Sidney falou, era muito caro. E não tinha um apoio, né, da CBF. Não era igual. Totalmente diferente. Não, hoje, tudo por conta Você volta pro Santo André depois. Como é que... Vamos lá, de 97, 98 você vai para onde? Você lembra? Para alguns clubes. 98 Ponte Preta, 99 Comercial. Depois... Você não subiu com nenhum desses times depois? Não subi. Menos mal, né? Depois Comercial. E eu retorno pro Santo André. Encerro a minha carreira no Santo André porque eu me lesiono no tornozelo. E aí eu já... Paysandu, nesse meio tempo? Paysandu foi em 97. Foi 96. Foi 95 Paysandu. Você jogou aqui no Ogol, né, que é um dos aplicativos que fazem essas estatísticas aqui, você sai do Santo André, Paysandu, Ponte Preta, Ituano, Comercial, até voltar pro Santo André. Esse Paysandu que você jogou, por acaso, não é o que tinha Preta, Risa, o próprio Ivanzinho, não? Não é esse. Você lembra desse time do Paysandré, né? Pegaram 4 jogadores daqui do Santo André, esses que eu falei que vieram do Palmeiras de São João da Boa Vista já, e vieram pro Santo André e depois foram montar esse Paysandré. E aí você volta pra cá em 2001. 2001, exatamente. Tem uma fotinha de 2001 aí, não tem, JP? Um recorte do... Esse sim, né? Pra gente não falar também que ficamos o programa inteiro, ficou meio apagado aí. Bastante apagado. Esse foi... Aqui o de camisa preta, o goleiro Ivan. Iso, né? Ivan. Fábio Reis ali do lado? O Ivan, eu conheci o pai dele.
Ah, é? É, ali no Parque das Nações. Sérgio Soares, Foi goleiro da também. Guia. Foi goleiro da Portuguesa. É, a foto tá meio apagadinha. Você tá onde aí? Sérgio Tô aqui do lado do Do lado do Ivan, ali, Ivan. ó. Aqui embaixo o Fábio, né? Já? Já. Careca. O Sérgio Careca Soares. também tá pra vir aqui com a gente, hein, Careca? Um abraço, Fábio. Sérgio. Legal. Que aí a gente, só mais 5 minutinhos. Tio mal. Lica, né? O zagueiro central. Lica. Lica. Eu Lica, tô tentando achar zagueiro o Lica, eu central. acho que a foto não pegou. Não, esse é uma partezinha do pôster só. Eu trouxe porque a gente falou, a gente vai falar de 97, é uma sacanagem com o Baresi, né? Porque, pô, é um ano que todo mundo quer esquecer. Por um lado, né? Acho que por outro lado, depois que essa dor do não acesso passou, é muito orgulho também, né, Sidney, dessa história toda. O time era maravilhoso, cara. Você fica chateado, logicamente. Mais pô. uma vez, né? Você sabe que o teu time é melhor, mas em algum momento deu errado. É isso. E 2001, quem que era a dupla de zaga com você? 2001 eu tenho eu me machuco com essa lesão, eu fico praticamente o campeonato, me machuco na pré-temporada e eu fico praticamente o campeonato inteiro, 6 meses, né, me recuperando do tornozelo, né, uma cirurgia gravíssima, né, e eu acabo encerrando a minha carreira depois. Você tem 7 jogos e 1 gol, segundo as estatísticas, né? Nesse ano de 2001. É isso aí. Você consegue marcar um golzinho mesmo. Exatamente. Depois E aí mais um dia trágico, né? Vai lembrar, Sidney, desse Não, dia. trágico não, esse daqui é... Não, mas Pô, o dia que- 2001 do Adãozinho. foi um dos dias que eu saí mais contente do Bruno Daniel. Bruno E, ó, lotado. maior público que o Santo André colocou sozinho no Bruno Daniel. 18.500 pessoas. lotado. Pênalti no Sandro Gaúcho, você vai lembrar? Nossa Pênalti senhora, claro. como? E fora também ficou muita gente, né, que não conseguiu. E a torcida do Ituano também compareceu. Nesse ano... Compareceu, né, a eles gente- quebraram. Quando saiu o pênalti, eles começaram a quebrar as cadeiras lá. É o único time que coloca a torcida adversária nas cadeiras. Os caras colocam atrás do gol, lá no pior lugar, né? Mas é porque era o lugar mais fácil de controlar e pra ficar menor também. Porque a nossa arquibancada aberta lá, ela tem o dobro, né, de tamanho. Então, Não, naquela época a nossa arquibancada cabia 15 mil, Pois né? Agora o estádio encolheu, né? o pessoal ficou mais largo, eu acho. Assim, mas tá tudo mais gordinho, então não cabe mais. Eu não entendo. Uma arquibancada que cabe 15 mil, agora acho que é para 7 mil. Metade da capacidade. E aí, pro pessoal entender mesmo o cenário que a gente tá falando de 2001, aos 46 minutos do segundo tempo, ao contrário agora, era o Ituano que não ia subir. E aí um pênalti pro Ramalhão, estádio lotado, vai amigo. Você vai lembrar desses momentos? O aí, Ituano você, estava na parada, né? Não, mas aí acabou não subindo com o Ramalhão na primeira, né? Com esse Eu jogo acho que aí, depois acabou subindo. A federação muda o campeonato, sobe o Paulista de A gente ficou pé da vida, porque nesse ano a gente tava rivalizando muito com o Juventus, e o Juventus fica pra baixo. A gente tava rivalizando com o Et fica pra baixo. E depois a federação é o ano que vai ter a Copa Rio-São Paulo, os 4 de São Paulo... Os 4 e mais um time, se eu não me engano, vão disputar o Rio-São Paulo. E aí a gente disputa aquele Paulistão, que acho que é o que o Ituano, inclusive, é campeão, né? Foi campeão. E a federação considera aquele Claro. ano o Ituano como campeão paulista. Depois eles criaram o super campeão, que aí o São Paulo joga contra o Ituano e ganha, mas o campeão paulista de 2002... Para a federação, o campeão paulista daquele ano é o Ituano. Detalhe, 18 mil pessoas estavam nesse dia aí. Adãozinho que 18.500 pessoas. Olha, Esse dia, Exato. enquanto todo mundo rezava pra Deus e tal, eu pedi pra São Longuinho achar um pênalti, juro por Deus, cara. Fiz essa São Longuinho, é o melhor negócio da sua vida. São 18 mil pessoas que vão dar os 3 pulinhos, 18 mil vezes 3, 54 mil pulinhos por uma coisa que você vai achar aqui, Juiz ó. Achou o Paulo outra? César de Oliveira. Adãozinho que vem do rival por empréstimo. E aí? Gostava da gente esse juiz? Cara, eu não tenho reclamação do Paulo César. Eu acho que o Paulo César de Oliveira, pra mim, foi um dos melhores árbitros que eu vi apitar. E foi pênalti. Pra mim foi pênalti. Eu falei pênalti na hora. Que eu tava na arquibancada, né? Eu tava na arquibancada, bem assim, na lateral da grande área. Bem na risca da grande área ali. Eu tava ali. A hora que saiu a jogada, eu falei pênalti.
E aí o Paulo César, a hora que eu vi o Paulo César... Riqueza de Nossa detalhes, né? O empate faria o quê? O empate a gente estava fora. Quer dizer, Tava- no final das contas, a gente também teria se classificado. Mas Também não tem- teria a gente- subido. Mas a gente, Também. durante o jogo, a gente estava fora. Tava fora. A gente vinha passado por isso em 97, em 98, em 99 é o gol do Geraldo lá em São Caetano, que a gente morre, o Santo André e São Caetano. 2000 é um ano mais Tava ou lá em menos São ruim. Caetano. E 2001, cara, a gente tava 5 anos, que nem o 15 de Piracicaba tá agora. E vai, bate na trave, vai, bate na trave. Três times lá, aqui, você tá falando desse ano aí, 3 times tinham a chance de subir. Então, o São Caetano era o único que... Isso em 98. Só dependia dele. Tinha que ganhar do Santo André. A torcida do Santo André foi em peso para lá. A gente ficava atrás do gol Atrás nesse do jogo. Logo na entrada a gente ficava atrás do gol, a parte da torcida deles na coberta. Não tinha, né, aquela lateral toda. Não. curva ali, né? Só Ali tinha quadra as de duas, tênis. só tinha as duas atrás do gol Isso. e a coberta. Isso. E a torcida do Santo André ficou bem na entrada Hoje, ali. as tribunas de imprensa não existiam. Então, Não, tinha umas quadras de tênis ali. Então, aí o São Caetano era o único que dependia só dele. Acho que era o América. O América de Rio Preto jogava contra o Botafogo estava fora. Ele tinha perdido tinha perdido os 2 jogos. Então o Botafogo não apitava nada. O Santo André precisava ganhar e torcer para que o América não vencesse o Botafogo. Só que o que a gente ficou animado é que o Botafogo fez o primeiro gol. Fez 1-0. Só que o América virou o jogo, 2-1. E o São André ganha do São Caetano lá em São Caetano, o gol do Geraldo. Gol do Geraldo. Ó, estamos chegando no final do programa. Cara, é o que a gente falou. Ainda bem que a gente conseguiu concentrar para pelo menos gastar um pouco 97. Mas, Sérgio, durante a partida do final de semana, aliás, vamos ver o gol da partida contra o Juventus. Mais uma vez a gente tá falando de sofrimento, a turma acha que isso é de agora, ó. Eu achava que era novo isso. Lembrou muito Novo Horizontino. A gente ganhando de 1-0, olha, com esse gol aqui. Abertura pro Nicolas. Uma bela jogada do alemão Foi ali. um gol mais ou menos que o Ituano fez contra nós. Só que foi no outro gol, né? O alemão coloca praticamente ele para todo centroavante que havia entrado. O Alexel havia saído no intervalo, né? Para entrada do. Sérgio, não sei se você acompanhou. Mais uma partida que a gente jogou bem com um adversário que também tá na luta aí com a gente, né? Que é o Juventus, do Sérgio Soares. Construímos o gol, não é um gol achado nem nada, um belo gol construído. 40 minutos do segundo tempo, uma falta para eles, sofremos um empate. Aliás, né, precisamos desfazer essa injustiça, né, Sidney? Na hora ali, muita gente criticou o goleiro mais uma vez, né? A gente já tinha, até comentei, que o 2-2 já tinha sofrido um pouco, a gente vinha com algumas falhas do goleiro, e quando chega aí aos 40 e poucos, do 42 e leva um gol de falta, que não pareceu ali, para quem tava no jogo, não pareceu uma falta bem colocadinha apenas, né? Mas, o Mal, eu tenho uma opinião sobre esse gol. Aí eu também, o goleiro se tivesse, não tem um gol do Juventus, Não, a né? gente só Não passa tem, né? os nossos Depois gols parece pra não pra dar comentar. O nosso goleiro tem que também elogiar o Carlos Vinícius e tudo, mas quando é pra criticar, a gente pode criticar. Aquela passada dele pro lado, todo mundo sabia que o zagueiro do Juventus ia botar a bola ali. Ela não vai no ângulo, esse detalhe lá no aí, ó. trinco. Ela vai se é um no canto, goleiro- e ele já tava passando Eu por ia alguns pedir, problemas. eu ia Melhor pedir que- desculpa porque o Sidney falou, ó, não foi frango, não foi erro dele não. Eu cara. achei. No campo, eu xinguei o goleiro. É que, porra, você tomar um gol, mas depois revendo. E ele vinha falhando o também, lance, né? É que ele vem falhando. Então não tá com confiança, né? então. Ele não dá confiança. O Sérgio que tem uma passagem lá pelo São Paulo como treinador, né? Como tem uma entrada. Pô, não tem um quarto, quinto goleiro lá que queira fazer um meizinho aí de. Eu falei isso, pô. Como o Santo André não consegue um empréstimo de algum É goleiro... impossível isso aí, ô, Sérgio? Não, Ó, mesmo porque o São Paulo é bem servido de goleiros, né? A gente fez, no final do ano, nós fizemos um jogo amistoso lá que, porra, que mais tinha lá na Barra Funda era goleiro, né? Então, assim, Mandei a mensagem pro Jura já, falando, Jura, vou conversar aqui com Mas também com tem o que ser Sérgio. justo, né? O Não Santo André pode. até o início da temporada tinha 3 goleiros, um vai embora, e a diretoria precisa explicar isso, por que vai embora. Será que é acerto salarial? Tem 2 que vão embora. O Zé Carlos foi Antes, embora. né? antes. Temporada O passada, Zé eu coloquei Carlos nesse- eu entendo. O A Zé grana foi Carlos, mais alta. a grana foi mais alta e outra, era um contrato de 1 ano.
o Ipiranga vai disputar a Série C do Campeonato Te Brasileiro. dá mais visibilidade, estrutura, né? Então eu até entendo. Agora, o que não ficou assim O Reinaldo foi sai. o Reinaldo ter saído. E aí o reserva se machuca. Nós perdemos 2 goleiros que seria titular. Pois é. E ele é terceiro aí- goleiro, né? O Carlos Vinícius é complicado, terceiro né? Não, goleiro. o Carlos Vinícius veio porque o Extremamente goleiro foi complicado, embora. né? Extremamente complicado, porque na hora que você olha ali pra trás, meu, você tem que sentir confiança, né? É isso. Pra mim que o time começa a entrar nessa noia. Tanto que aquele recuo no jogo lá Contra o Ituano. já vem disso, né? É. Que E ele sai mal no segundo gol Não, dele, né? não, ele não inspira E aí o mais, Sérgio né? pode até falar Ó, disso. O treinador também tem uma dificuldade, né? Tem um goleiro da base e tem um goleiro que é terceiro goleiro. E aí pro Gilson Kleiner é uma decisão difícil de tomar, né? Colocar um não dá pra inexperiente. pôr, o menino tem 18 anos. Principalmente nesse momento delicado, né? Aí você mata a carreira dele, né? O Carlos já. JP, a gente consegue ouvir o áudio das perguntas aqui? Então vamos soltar. A gente teve nesse jogo aí contra o Juventus. Todo mundo mandando um abraço lá. A torcida não te esquece, Sérgio. O pessoal também conhece e assiste aí os seus projetos. Tem aí ó, o vídeo junto com o próprio Sidney. Vamos ver o que eles estavam falando ali. O cara foi até no. Matonense não, Ituano. Não, mas Matonense tudo bem. Não, Matonense, é do Baresi, tempo do Baresi. Baresi, Sérgio Baresi e João Marcelo. É que o Baresi vai estar hoje, deixa eu fazer uma pergunta pra ele. Maisena, Leandro Silva, João Marcelo, Baresi e Serginho. Roberto Ramos, Picu e Jorginho. Fabinho, Nosso primo. E Alexandre. Alexandre. E tinha aquele Ivan. E no último jogo nós jogamos. Tinha também o Gilson Batata que jogava ali. Aí nós viemos no último jogo, todo esfacelado, nós jogávamos. Sem 8 jogadores que tiraram o nosso. O Maisena falhou no gol. Mas ele falou agora, o empate era suficiente pra nós, lembra? Né? Aí Na última bola, o Nenê perdeu um gol sozinho. Com todo esse contexto, qual é a dúvida? O que você quer saber do Baresi? O Santo André de 96 foi o melhor time que ele jogou, o melhor plantel. Aquele time era foda, cara. O time era bom. Plantel, né? Que você já jogou, Sérgio? Foi um dos melhores elencos, né? Porque não eram 11 titulares, né? Então, às vezes você, igual a gente falava, né? Saía jogador, entrava outro e dava sequência aí natural e o time engrenou aí 24 vitórias consecutivas. Né? O Almiro Machado falou, o Neno jogava de lateral nesse time. Neno. Muitos participando aqui. Tá Acho que o lutado. Neno jogou nesse dia contra o Novo Horizontino, hein? Temos mais perguntas aí que o pessoal fez lá no Brunão? Salve rapaziada, segunda a gente tem o programa com o Sérgio Baresi. Lá no estúdio do TV, a gente tá com o vídeo aí, quer fazer uma pergunta pro Sérgio. Qual que é a pergunta, Vidião? Sérgio, que é o vídeo da Tuda na auge, que a Tuda era a única torcida, que depois saiu a Fúria, né? Saiu a Esquadrão, entendeu? Mas que a gente faz uma saudade daqueles tempos. Sérgio, você lembra daquele jogo contra o Matonense, aonde o Godoy foi no ônibus, foi no avião junto com o Luciano do Vale, que ele falava só do segundo lugar para baixo, e não falava do primeiro que era nós, né? O que você me fala daquela roubalheira que aconteceu naquele jogo contra nós, que expulsou meio time nosso? Pior que teve tudo isso aí também durante a semana, hein, cara? Pior que você vê como que é riqueza em detalhes, né? Os caras lembram de tudo, né? Realmente teve isso aí e, como eu falei, o jogo foi uma palhaçada, né? Aquele bastidor do futebol. Quer comentar, Sidney? Não, eu não tenho. O vídeo ele sabe, porque eu não fui em Matão, eu assisti o jogo na televisão. O vídeo tava lá. Então você grava mais. E eu tenho facilidade de gravar a vitória. Temos acho que mais uma pergunta? Salve rapaziada, segunda a gente tem programa com o Sérgio Baresi. A gente tá aqui com um torcedor querendo fazer uma pergunta pra você, Sérgio. Qual que é a pergunta? Fala Sérgio, tudo bem? Gostaria de saber, daquele ano que ficou bastante tempo invicto, né? Qual foi a sensação de ter perdido a invencibilidade? Abraço pro Everson. Eu não lembro o jogo que nós perdemos a invencibilidade. É o jogo com o Ituano, né? Ituano? A gente passa a primeira fase inteirinha invicta, cara. Foi. A gente estava invicto até a virada do primeiro tempo. Até o último jogo da primeira fase, da segunda etapa, da segunda fase, não, né? Foi o último jogo do primeiro turno da fase final. Então, aí a gente empata a gente ganha da Matonense, empata com o Novo Horizontino, ganha da Matonense. E aí vira o primeiro tempo lá em Itu, ganhando de 1-0.
Só que no segundo tempo... Desandou. Eu lembro do jogo que desandou realmente por causa das expulsões, né? Em termos de expulsões. Desandou. O Santo André foi perdendo o jogador. Todo jogo tinha jogador expulso, era cartão amarelo. Foi muito triste por causa da situação como foi criada, né? Então, isso... não só eu, mas nós nos lamentamos muito lá de ter perdido o jogo. Tem mais uma pergunta aí? Opa, tem uma aí, ó. Salve, salve, rapaziada. Segunda-feira a gente tem programa com o Sérgio Baresi. A gente tá aqui com o nosso torcedor e ele quer fazer uma pergunta pro Sérgio. Faz uma perguntinha pra ele. Baresi, beleza, mano? Queria saber como que era a rotina daquele time invicto. Brigou pra caramba e tal, foi um puta time. E aí eu queria saber como é que foi a rotina de vocês até a infeliz derrota lá no quadrangular. A rotina, como falei, era muito profissional, os caras muito comprometidos com o trabalho. Tinha alguns líderes aí, natural da equipe, né? Como a gente já frisou aqui no início do programa. Era um ambiente muito bom, saudável e competitivo acima de tudo. Pessoal, a gente está super estourando. Você que está assistindo aí, daqui a pouco a gente vai ter já o programa do futebol da Várzea. Tem alguma coisa mais de comentário que a gente passou, Natan? Acho que era bacana aí só para ler o nome de todo mundo. Como a gente vai estourar o tempo, a gente vai fazer, que nem a gente faz normalmente o sorteio. Vamos fazer em off, mas gravar. Depois a gente deixa disponibilizado para mostrar quem ganhou aí o rodízio. Até porque é a turma jovem que faz os sorteios eletronicamente. Eu confesso que eu não vou saber fazer. O Fábio Reis manda um abraço pro Baresi, me ajudou muito na transição para o profissional, meu amigo. Um abraço, parabéns ao papo mais uma vez. Um abraço também pro Sérgio Luiz de Soldi, né? Em 2001 eu sentei uma das arquibancadas do acesso lá no Brunão. Foi lindo ver o Brunão lotado naquele dia. O Almiro Machado falou sobre o Neno na seleção, sobre o Neno que jogou nesse time, né? O Cláudio Freitas, Maurício, sábado tem mais treino, irmão. Manda um abraço pra você. Esse é o Ramalinho, que quase me matou. O acervo aí com o nosso querido Daniel, mandou boa noite. Um abraço, Ramalinho. Abraço, Baresi. Mal, tá me devendo um hino do Santo André em estilo rock, hein? O Artirson Vila Guilmar, abraço, Maurício, falei contigo no estádio. O Glauco Renaldinho, 1-1 contra o Novo Horizontino na última rodada, um dos dias mais tristes no Brunão. Gustavo Souza, Baresi, uma honra trabalhar contigo. Aprendendo todos os dias com esse cara sensacional e com uma grande história no futebol, referência demais. Tem muita gente aqui, a arquiteta Luciana Barreto, aqui apreciando o papo de andreense. Querido Baresi, boa noite. O Ergon, amigos, abraço aqui de Zorba, os convidados para o Mal e equipe. O Zorba é o responsável por este livro aqui, então, pessoal, quem quiser adquirir, é um livro policial falando aí nos dias de hoje de corrupção e crimes dentro das empresas. Vou deixar um de presente para o Sidney já aqui, que veio participar conosco. Sidney, fica um presente do seu amigo de bancada também, o Zorba, né? Quem diria? Escritor. Tá vendo? O Zorba nos anos 70 e 80. Chefe de torcida. E ele era conhecido por quê no campo? Você lembra dessa história? Louco, doido. Ele invadia o campo e fincava a bandeira no meio do campo, assim, ó. Agora ele falou que tá comportado. Chamei ele pra vir nos jogos. A idade chega, né? Eu gostava daquele Zorba. Ó, o João Terto também da Unilocos, do time do União aí, que eu conheci a semana passada também, mandando um abraço pra ele. Um abraço pro André Biazon, que comentou aqui do Mais projeto. alguma coisa? Gente, vamos chegando ao final. Pô, Sidney é um cara que pra gente é sensacional. O Sidney é um dos poucos, quer dizer, é o único cara que acho que assistiu o primeiro jogo do Santo André. E até hoje não só tá lá, como leva o filho. Um grande abraço pro Daniel. E o Neto. E o Neto, que também já tá virando... Esse vai ser um Zorbinha aí, pelo visto, hein? Então, o meu neto, ele em casa, na escola, quando ele sai da escola, ele sai cantando as músicas da Fúria. Só que ele chega lá na frente do pessoal da Fúria, ele não consegue... Aí trava. E ele joga lá no Ceci, né? Legal, pô. No projeto Ceci lá. Baresi, pô, da minha parte, cara... Obrigado, Maurício. Eu tinha 20 anos naquele time de 97, então assim, acho que foi... Putz, acho que foi eu começo a acompanhar o Santo André no fim dos anos 80, 92 era um time legal também, 93, aqueles esquadrões também foram muito bons, não posso ser injusto. Mas 97, pra mim, foi o ano que eu cheguei pros meus amigos e falava, torço pro Santo André, e falava, porra, mano, eu sei, eu tô acompanhando. Agradeço muito sua presença como torcedor, em nome de todos esses que falaram e de todos os outros que estavam lá no estádio, que ficaram contentes de saber que você ia estar aqui com a gente. Nosso muito obrigado, cara.
Obrigado, Maurício. Obrigado a todos aí. Foi um prazer enorme. É sempre muito bom falar de futebol, e ainda mais com amigos, né? Sempre fico à disposição também. A gente pode tocar outros temas aí no futuro próximo. E queria mandar um abraço também para todo o pessoal lá do projeto Bom de Bola, Bom na Escola, especialmente para a nossa diretoria do Quarto Centenário. E um abração aí também para a TV Vila aí, que está sempre nos acompanhando lá. Pô, a T-Vila, sem a T-Vila, o que seria da gente? Pessoal, é isso, Natan. Valeu pela presença. Valeu, tamo junto, Mal. Sidney, uma honra estar sempre contigo. O Baresi, um prazer conhecê-lo. Um cara Obrigado. com uma carreira sensacional. Campeão de Copa São Paulo como treinador e como jogador. Jogou com o Rogério Ceni, Raí, pegou a época de ouro do São Paulo Futebol Clube. Pegou a nata do futebol, que é uns anos 90. Né? Ganhou Tem podcast que os caras só me chamam pra falar Só desse, pra falar disso. dessa época, mas cara. no geral, pegou a nata. Ganhou do a futebol Copa, e a Copa lá. Comebol com o expressinho do São Paulo. Então, A verdade é que pra mim é igual eu paguei o mico com o Mancini. Mancini, técnico de São Paulo. Eu tô no aeroporto com a camisa do Mancini, número 10. Eu olhei assim, eu falei pra mim, eu falei, Mário, eu não acredito, é o dono dessa camisa. Eu falei, Mancini, caramba, olha aqui, velho. Ele, que legal. Eu tava tão contente. Eu falei, cara, mas e aí, o que você tá fazendo da vida? Ele falou, pô, eu sou técnico de São Paulo. Eu falei, pô, pode crer, né? tá perdido. Mas ele mostra o tamanho do Baresi como treinador, como jogador. E participou da história gigantesca que é o Santo André. Esteve lá nesse ano de 97 com essa série invicta. 2001 para a redenção contra o Ituano. Participa desses dois momentos ruins e bons. Prazer conhecê-lo aqui. Volto novamente pra gente falar, porque tem bastante coisa. A carreira do homem não para. Até hoje tem a sua história, vai construindo gradativamente. Craque da semana pode ficar com o alemão mesmo? Vai ficar com o alemão. Vai ficar pro alemão. Você quer votar em alguém diferente? Pode votar. Menção honrosa pro centroavante, como é que ele chama? Que ele veio do Mirassol lá? Que tá emprestado pelo Palmeiras. O Juninho. Que fez gol. Juninho. Baresi, Então, quer... abraço. Juninho também. Juninho, então, vem aqui buscar o prêmio. A gente vai levar, aqui. o Rico e o Arthur vão levar o prêmio. Vamos levar, então, parabéns. Só que, ó, é o parabéns seguinte, de novo. como ficou 2-2 agora na mesa, Eita. então tem que alguém entrar aí e dar uma comentada ou o Juninho ou o Alemão, pra gente até amanhã poder fazer. Se a gente não, terminando o podcast, pode comentar lá no nosso Instagram. O primeiro comentário vai ganhar o chaveiro do Museu do Ramalhão, feito pelo Joel. Fechou? Valeu, gente. Valeu, JP. Valeu, T-Vila. Até a próxima. O técnico do Expressinho.